Olá, tudo bem? Aqui é Juraci Almeida e nesse vídeo eu quero te falar sobre tabelas de dimensões. Esse objeto tão essencial dentro de um BI, dentro de uma arquitetura de BI. Quando você estiver com uma analista de BI, você vai precisar trabalhar com essas tabelas de dimensões. Seu usuário, ele também vai trabalhar com as dimensões para descrever aquela métrica ou aquele indicador e assim ele tomar a decisão com base nessa métrica e na descrição, naquilo que ele está entendendo que aquela métrica significa. E essa informação do que aquela métrica ou indicador significa está dentro das dimensões. Porque um simples número, um simples valor, se você não descrever ele, ou você colocar sobre determinadas perspectivas, ele não vai significar muita coisa e não vai ajudar a quem quer tomar uma decisão. Então, as tabelas de dimensões, elas fazem parte da estrutura de um BI e elas têm esse objetivo, ok? Então, vamos a algumas características e entender o que são as tabelas de dimensões. Vamos passar aqui. Bem, como eu disse, as tabelas de dimensões elas têm esse objetivo: detalhar as visões ou cruzamentos. Como assim detalhar? Por exemplo, digamos que você tem lá uma tabela fato. Vamos chegar nesse assunto no próximo vídeo, ok? Então, tem aqui uma tabela fato, é uma estrutura que, junto com a tabela de dimensão, forma as principais estruturas de um BI. E a tabela fato ela tem os indicadores e métricas para apoiar na tomada de decisão para o seu gestor, para o seu usuário, ok? Nessa fato, vamos chamar assim, esse fato, ele precisa ser descrito, porque um simples valor de 5.000 vendas ou 5 milhões de reais ou de dólares, se você não descrever sobre qual perspectiva ou perspectivas significa esse valor ele fica solto, sem entendimento. Então você precisa dizer, são 5 milhões de vendas em determinada região, em determinado período, de determinado tipo de produto. Então, essa perspectiva sobre diversas dimensões, descrevendo o que significa esse valor, você consegue através das tabelas de dimensões. Então, ela que vai detalhar essas visões ou esses cruzamentos. Tudo bem? As tabelas de dimensões elas são formadas por descritores. Nós vamos ver um exemplo aqui de uma tabela de dimensão. E esse nome dimensão pode ser um nome, uma terminologia nova para você. Mas, de forma simples para você entender, entenda uma tabela de dimensão como uma tabela de domínio. Então, eu tenho uma tabela de domínio, por exemplo, ou eu tenho uma tabela de dimensão, por exemplo, de tipo de produto. Então, vai ser uma tabela onde eu vou, nessa estrutura de dimensão, ela tem uma estrutura diferente de uma simples tabela, certo? Por isso que ela é uma tabela de dimensão, mas eu vou ter, obrigatoriamente, nessa tabela de dimensão, o código desse tipo de produto, o nome desse tipo de produto e uma outra característica, uma medida, alguma outra informação que seja relevante para você detalhar os indicadores, ok? E essas informações, esses campos ou atributos que formam a dimensão, nós chamamos de descritores. Então, por isso que uma tabela de dimensão são formadas por descritores. E, como eu já falei, uma tabela de dimensão ela vai dar sentido às métricas ou indicadores, sendo que essa tabela de dimensão ela pode estar ligada a algumas tabelas fatos. Assim, não é obrigatório que ela esteja ligada a todas as tabelas fatos, ok? Ela vai dar sentido às tabelas fatos, a indicadores ou métricas que fazem sentido àquela dimensão, a que aquele descritor ele faça sentido para traduzir o que aquele indicador meta quer dizer. Então,
Por exemplo, como eu falei, eu tenho um tipo de produto, eu não posso relacionar isso com, por exemplo, em um BI que eu estou tratando aí de vendas, eu não posso relacionar com, por exemplo, vamos pensar, eu não posso relacionar com crédito, por exemplo. Digamos que eu tenha lá uma tabela fato, onde eu tenho lá os créditos, né, ou seja, as dívidas dos meus clientes. Eu tenho lá uma fato descrevendo quais são os clientes que devem mais, onde eu tenho crédito a obter. Eu não vou ter isso por tipo de produto, então eu não vou ter essa ligação, eu não vou ter esse valor por tipo de produto. Então essa dimensão, tipo de produto, não vai estar ligada a ela, ok? Então é para você entender. Uma tabela de dimensão ela se assemelha a uma tabela de domínio para descrever as métricas e detalhar as visões e cruzamentos, ok? E vamos a algumas outras características, certo? Como é que essa tabela de dimensão ela é formada, né? Quais são as suas características? Na tabela de dimensão eu separei aqui 3 características. Você pode ter hierarquias, membros e versionamentos. Isso aqui é o que diferencia de uma tabela convencional, de uma tabela de domínio convencional, certo? Como assim, José? Por exemplo, uma tabela de domínio, você vai ter normalmente o código do produto, né? O código do tipo de produto, um exemplo que eu dei de tipo de produto, e você vai ter ali o nome do tipo do produto. Você não tem essa estrutura de hierarquia, você não pensa nessa questão de membros e versionamento. Então vamos entender o que é cada um desses. Hierarquias. Pense em hierarquia, por exemplo, você tem uma tabela, então para você entender, ao invés de só falar, eu vou demonstrar a você com um exemplo que eu separei aqui de uma dimensão. Pronto, beleza? Estamos aqui nessa dimensão, uma dimensão que eu dei o nome de DIN, localização detalhe, ok? E é uma dimensão que representa para mim a localização. No caso, eu vou traduzir aqui país, estado e municípios. Eu coloquei alguns exemplos, são poucos registros, só para exemplificar, ok? Então vamos lá. Voltando aqui, quando eu penso em hierarquias, o que é que eu quero falar, eu quero dizer em uma dimensão? Hierarquia é a possibilidade que eu tenho de agrupar determinados descritores e dessa forma hierarquizar. Ou seja, aqui eu não tenho país, eu não tenho estado, eu não tenho município, então eu posso criar a hierarquia de país e aí colocar o nível 1, depois colocar uma outra hierarquia por estado, colocar o nível 2 e depois colocar por município, que seria o nível 3. Ou seja, dessa maneira, eu saberia que uma localização inicia a partir do país, ok? Depois do país vem o estado e depois do estado vem o município. Ou seja, eu estou criando uma hierarquia lógica nessa minha estrutura de dimensão. E isso me permite, e isso vai facilitar para o gestor descrever aqueles indicadores ou métricas a partir dessas hierarquias. Então ele vai poder ver o volume de vendas no nível de país, ou eu quero agora observar na hierarquia mais com maior detalhe, é o município, então ele pode ir para o município, ou seja, ele pode criar essa estrutura hierarquizada, ok? Se formos aqui em outra planilha que eu tenho aqui, veja, se eu colocar aqui, eu criei aqui uma tabela dinâmica para exemplificar, se eu colocar aqui país, vamos colocar aqui país, veja que ele trouxe Brasil. Então, se eu colocar aqui estado, veja que ele já criou uma hierarquia, tá vendo? Colocou Brasil, dentro do Brasil ele já criou Bahia, que são os estados. E se dentro do estado, se eu colocar aqui município, ele quebrou mais ainda. Então, ele criou uma terceira hierarquia, que são os municípios. Entendido? Então, as dimensões têm essa característica, elas permitem trabalhar dessa forma, certo? Oferecer esse tipo de recurso para o gestor como um recurso
para descrever um indicador métrico. Aqui nós estamos vendo indicador métrico, mas a ideia é que você entenda as características de uma tabela de dimensão. Então aqui eu tenho ela sob a forma de tabela, ok? E aqui eu estou utilizando um recurso dela de hierarquia através de uma tabela dinâmica, ok? Certo. Se voltarmos lá, eu tenho uma outra característica que são os membros. Esses membros são mais considere como um subconjunto de valores de uma dimensão. Então, assim, eu não tenho aqui de estado, então aqui eu tenho um subconjunto, no caso do estado. Do estado tem aqui o subconjunto de valores, aqui eu tenho Bahia, Minas Gerais. Quais são os membros dessa hierarquia de estado? Então, esse é outro conceito, eu consigo identificar quem são os membros dessa hierarquia. Essa é outra característica também, a partir de uma tabela de dimensão. Entendeu? Eu não tenho simplesmente o descritor, eu consigo identificar quem são os seus membros desse descritor quando eu crio uma tabela e categorizo ela, qualifico ela como uma dimensão. Eu tenho também essa característica de identificar quem são os membros pela hierarquia que foi estruturada. Eu preciso sempre ter uma hierarquia? Não. Eu preciso sempre identificar quem são os membros? Também não. Mas isso é um recurso que é bastante utilizado quando você tem quando a estrutura da dimensão permite. Então, você tem aqui, naturalmente, você tem a estrutura de país, estado e município. Então, isso é interessante você realizar para você conseguir visualizar essas informações nesses níveis, ok? Outra característica das dimensões é o versionamento. Essa é uma característica que ela é decorrente de uma característica do próprio BI, pois o BI ele é não volátil, ou seja, ele não sofre atualizações, certo? Os dados que entram lá, eles não são modificados, certo? E ele também é histórico, ou seja, você vai guardando as informações dentro do BI. Então, como é que você caracteriza isso dentro de uma tabela de dimensão? Vamos aqui ao exemplo, certo? Eu tenho aqui a dimensão localização, certo? Aqui é a tabela detalhada. Então, eu comecei meu BI lá em 2010. E aí, em 2010, eu tenho aqui essa minha dimensão de localização, certo? Tenho aqui a cidade de Alto Floresta em Rondônia, Inúbia em Paulista, ou em São Paulo, e tem essa Ipaussu em São Paulo também. Só que acontece, essa cidade de Ipero, também em São Paulo, em 2014, veja que eu comecei lá em 2010 meu BI. Em 2014, a Câmara de Vereadores, o Estado, resolveu mudar o nome dessa cidade, lá de São Paulo, de Ipero para Iperó do Sul. E aí, como é que funciona a minha dimensão? Se você tivesse em uma tabela de um sistema transacional, não é um sistema tradicional, vamos colocar assim, o mais eventual, né, o que seria mais normal acontecer seria simplesmente você chegar lá na tabela e mudar, atualizando os dados desse código, certo, do município de Ipero para Iperó do Sul. E a partir daquele momento, todos os dados ligados a esse código do município, eles passariam a ser tratados como se fosse de Iperó do Sul. Então veja que nesse momento, se você tivesse no seu BI vendas lá de 2013, certo? Se você fez dessa maneira que eu estou falando, simplesmente atualizou o dado de um sistema transacional, você teria uma quantidade de vendas em Iperó do Sul lá em 2013, sendo que em 2013 essa cidade nem existia, esse nome, né? A cidade existia, mas esse nome Iperó do Sul não existia. E se você for publicar alguma informação, essa informação vai estar equivocada. E como é esse comportamento dentro de um BI? Dentro de um BI, né, nas tabelas de dimensões, você não faz dessa forma, simplesmente atualizando o registro. O que é que você faz? É comum você ter ou dois campos para tratar, ou você pode ter uma data de exclusão ou uma data de alteração.
tanto faz. Normalmente eu trabalho com data de ativação e data de expiração, ok? E o que é que você faz? Você coloca na data de ativação o dia que nasceu aquele registro. No caso aqui temos Ipero, que nasceu lá em 1º de janeiro de 2010. Só que chegou em 21 de julho de 2014, foi na minha carga dessa dimensão, eu identifiquei que chegou um registro com o mesmo código, certo? Só que com a descrição do município diferente. Então, o que é que o BI faz na tabela de dimensão? Ele finaliza esse registro, ok? Ele diz até aquele dia ele era Iperó. A partir desse dia, vai se chamar Iperó do Sul e o registro corrente é esse. O que é que a gente está fazendo aqui? Eu estou garantindo que todos os registros ligados a... Aí vamos aqui, ó, eu tenho aqui esse campo, ó. O que vai para minha tabela fato, que vai ligar com minha métrica, não é necessariamente esse código. É esse código principal aqui, que é a ideia localização, ok? É como se fosse a chave primária da minha dimensão. Não é necessariamente esse código transacional que nós chamamos, certo? Do operacional. É o código da dimensão, né? Que identificará unicamente. O que vai é esse. Só que aí, todos os registros do meu BI que apontam para esse daqui, eles se referem a dados até 21 de 7 de 2014. A partir de agora, de 22 de 7 de 2014, qualquer registro que chegar apontando para esse código do município, ele vai apontar para esse ideia localização. Assim, se for buscado qualquer informação ou qualquer decisão for tomada analisando essa informação de 2014, dessa data para trás, eu vou ter a informação de que era a cidade de Ipero. Entendeu? Se for para frente, eu vou ter que é Ipero do Sul. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, nesse caso. Eu tinha essa cidade, que até 2013 se chamava Manteninha, ok? Veja que é o mesmo código. E aí mudaram o nome para São João do Manteninha, lá em Minas Gerais. A mesma coisa. Até essa data, todos os registros do meu BI que apontam para essa ideia, localização, certo? Ou todos que apontam para esse município, desculpa, para esse código município, eles estão apontando para essa PK. Depois dessa data, todos que apontam para esse mesmo código município, eles vão apontar para essa nova chave primária, pois houve um versionamento, meu registro versionou, ou seja, ele ficou o anterior e foi inserido o novo, que é o mais recente. Então, o que é que ele faz com essas duas datas? Ele diz que ele era ativo dessa data inicial até essa, e aí, como foi versionado, ele insere uma data posterior, ou seja, normalmente um dia depois, e a data de expiração fica em branco, indicando que esse é o registro corrente. Entendido, pessoal? Então, é assim que funciona um versionamento em dimensões. Como é que a gente faz isso? Isso aí, existem as ferramentas de ETL. Quando você qualifica uma tabela como dimensão, normalmente ela vai te dar esse recurso para dizer, olha, se chegar um registro novo, no caso, considerando sendo esse mesmo código, ele vai verificar, ó, esse código, digamos, chegou esse registro, vai ficar, esse código já existe na minha tabela, no meu banco de dados, opa, já existe. Então, houve mudança nesse campo de descrição, porque se não houve mudança, tudo bem, não precisa versionar, mas houve mudança. Então, ele fecha o registro que existe e insere um novo registro. Entendido? Essa parte é muito importante, porque é o que vai garantir que você vai ter os dados versionados e historizados da dimensão. Ok? Então, vamos para frente. Espero que você tenha entendido que isso aqui também é muito interessante e é uma característica muito importante das tabelas de dimensões. E para fechar aqui, eu coloquei mais uma informação que é uma dimensão tempo. A dimensão tempo, assim, todo BI, ela tem a dimensão tempo, pois é uma característica do BI, ele é orientado ao tempo, ou seja, quando você vai realizar os cruzamentos das visões, certo? E detalhar aquele indicador utilizando outras dimensões, você vai precisar também detalhar essa informação
orientado ao tempo. Como assim, Juraci? Por exemplo, eu preciso saber o número de vendas por tipo de produto, por região, por país, por estado. Ok. Mas eu quero saber isso da vida toda, da vida da existência completa da minha organização, ou eu vou precisar fazer isso comparando o trimestre atual com o trimestre do ano passado? Ou eu vou querer comparar os últimos 2 anos? Então, veja que é uma informação que é essencial em um BI. Quase todo o BI você vai ter uma dimensão tempo. E aí, aqui na dimensão tempo, você tem algumas características que nós falamos. Aqui na dimensão tempo, eu coloquei as informações. Eu tenho aqui os descritores da dimensão tempo. Eu tenho aqui a data, tenho um ano, tenho aqui uma data curta, eu tenho um dia da semana que representa essa data, tenho um dia do mês. Veja que é como eu te falei, é como se fosse uma tabela de domínio, só que relacionado ao tempo. Eu vou ter aqui todos os dias, a partir, digamos, de 1950, né, de 1º de 1 de 1950 para cá até 2030, por exemplo. Então vai ser uma tabela grande. Essa tabela não vai ser atualizada, você vai dar uma carga uma vez só. Eu vou conseguir aqui criar hierarquias, já que eu posso criar aqui hierarquias, por exemplo, por mês, por trimestre ou por semestre. Eu vou também identificar os membros. Agora, o versionamento aqui eu não vou ter. Por quê? Porque essa tabela eu cadastrei aqui, dei uma carga nela, dia 1º de maio de 2015, vai ser sempre dia 1º de maio de 2015, sempre vai ser tal dia, sempre vai ser relativo a tal semestre, a tal trimestre. Isso nunca vai mudar. Tudo bem? Mas a importância dessa tabela, dessa dimensão tempo, ela é altíssima na construção de BI. Sempre quando você for construir um BI, você vai ter essa dimensão tempo, vai pensar nessa dimensão tempo, e normalmente você vai ter um script para criar ela de maneira rápida, simples. Ela não é uma dimensão que vai te dar dor de cabeça, ao contrário, ela vai te auxiliar e auxiliar ao seu gestor nos cruzamentos, sempre utilizando essa dimensão tempo, participando das análises que ele vai utilizar, ok? Então, era isso que eu queria falar com você sobre tabelas de dimensões. Espero que você tenha entendido. São algumas informações mais técnicas, mas você que está me acompanhando, você quer virar analista de BI, você está aprendendo o que é que o analista de BI faz, o que é BI, você precisa também ter essa parte desse entendimento técnico sobre a estrutura de um BI. E dentre essa estrutura, na arquitetura de BI, eu tenho as tabelas de dimensões, ok? Espero que você tenha gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, me envie um comentário que eu vou te responder. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.